palavra do Senhor em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo. 5 eram insensatas, ou loucas, e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Levanta tuas mãos ao poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da sua palavra. Amém. Palavra do Senhor, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos também, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade, ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E nesta noite o Senhor revelou a sua palavra, cujo enunciado é a parábola das 10 virgens. O que é parábola para você, minha irmã? O que é parábola para você, meu irmão? Parábola não é nada mais, nada menos do que você comparar as coisas materiais com as espirituais, ou as espirituais com as materiais. E diz a palavra do Senhor que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou ao encontro do esposo. Quando o Senhor se refere a virgens, ele se refere à igreja. Ele se refere a todas as igrejas.
Sejam elas Deus e Amor, sejam elas Assembleia, sejam elas, enfim. O Senhor fala de todas as igrejas. Ele fala noiva. De ramos, se tornamos virgens para Deus. Glória a Deus. Cada um de nós, presente aqui nesta noite, fazemos parte das 10 virgens. 10 virgens. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que haviam 10 virgens, dentre as quais 5 eram prudentes e 5 loucas. Quando a Bíblia diz, irmãos, das virgens, a Bíblia não está mencionando aquele homem, aquela mulher que está lá no mundo, que não confessaram seus pecados para Deus. A Bíblia está mencionando tanto aquele homem, quanto aquela mulher que confessaram seus pecados para Deus. Glória a Deus. Por isso que ele diz na sua palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou ao encontro do esposo. Mas, com o passar do tempo, aquele homem, aquela mulher, que eram fervorosas para as coisas de Deus, começaram a se esfriar. E começaram a dar brecha para o pecado. Começaram a dar brecha para o inimigo começar a minar a sua vida espiritual. E começaram a fugir da verdade e a começar a andar no erro. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que aquelas virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Nós viemos aqui nesta noite para se encontrar com o noivo. Glória a Deus, aleluia. Mas nós tínhamos certeza que o noivo está aqui. Porque se o noivo não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Porque eu entendo e creio que cada um de nós aqui nesta noite, viemos para ouvir a voz do noivo, e é ele que está falando conosco aqui agora. E 5 eram insensatas, ou seja, 5 loucas, e 5 prudentes. Como assim? 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, elas continuam prudentes até hoje. O evangelho em que elas aprenderam, o evangelho em que eles já aprenderam, continua sendo o mesmo evangelho até hoje. Vivem a verdade da palavra de Deus, vivem a doutrina da palavra de Deus. Não se deixaram se influenciar pela mídia, pela tecnologia e pelo pecado, mas continuam sendo as virgens prudentes. Mulheres de oração, homens de oração, mulheres de vigilância, homens de vigilância, e que não dão brecha para o pecado. E quando eles veem que Satanás está rodeando eles, rodeando elas, eles vão para o joelho. Elas vão para o joelho e pedem a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Glória a Deus. Glória a Deus. As virgens se sujeitam a Deus. As virgens se sujeitam ao ministério. As virgens se sujeitam à doutrina da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto que as insensatas estavam junto com as prudentes dentro da igreja. Estavam junto com os prudentes dentro da igreja. Mas sempre que um pregador subia no altar, sempre que uma pregadora subia no altar, começava a falar: ó, vocês se preparem, que a qualquer momento o noivo vai chegar. Se prepare, que a qualquer momento o noivo vai chegar. E foi passando o tempo. E foi passando o tempo. E as virgens insensatas começaram a se esfriar totalmente. Já não vinham mais na igreja para buscar a Deus. Já não vinham mais para a igreja para buscar a Deus. Vinham somente para a igreja por causa das revelações, por causa das bênçãos. E se esqueceram, irmãos e irmãs, que naquele dia nós daremos conta de tudo que fazemos dentro da igreja. E foram se esfriando. Para elas já não tinha mais importância de oração. A oração já não era mais importante para esta crente. A oração não era mais importante para esta crente. E as suas lâmpadas foram apagando. As suas lâmpadas foram apagando. Porque o que faz com que a nossa lâmpada continue acesa é a oração, é o jejum, é a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus o Pai. Mas as virgens prudentes continuaram lá, orando, buscando a Deus, né? Mas as insensatas ou as loucas nem na igreja vinham mais. Os loucos nem na igreja vinham mais. Principalmente quando Deus usava o pregador na doutrina, na verdade. Eu não vou mais tal dia na igreja, porque vai estar aquele irmão pregando. Vai estar aquela irmã pregando, mas eu não gosto da pregação dele, porque só prega contra a televisão. Só prega contra o divórcio. Só prega contra a vaidade. Né? Só prega contra o divórcio. Prega contra a política. Prega contra o uso indevido da internet. Eu não vou mais no culto daquele pregador. Eu não vou mais no culto daquela pregadora. As virgens insensatas começaram a escolher culto para cultuar. Começaram a escolher pregador para vir à igreja. Começaram a escolher pregadora para vir à igreja. Mas isso foi esfriando a sua vida espiritual. Porque eles adoram quando alguém sobe no altar e pula, e grita, e planta bananeira, e pula com o pé só, e quer 1 hora de revelação e 5 minutos de palavra. Só aqueles 5 minutos de palavra só para massagear o ego desse homem, só para massagear o ego dessa mulher. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos, irmãos. O Senhor Jesus quer que nós pregue a sua palavra na sua essência. Prega a verdade. Prega a verdade. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, em João 8:32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Deus. Como que este homem, como que esta mulher vai aprender da verdade se não tiver alguém que prega a verdade? Os falsos pastores
os falsos mestres, os falsos profetas estão pregando caminho light para o homem, caminho light para a mulher. Eles pregam que não faz mal ao irmão deixar a sua esposa e casar com outro. Que não faz mal a irmã deixar o seu marido e casar com outro. Que não faz mal a irmã usar calça comprida. Que não faz mal, irmão, cortar o seu cabelo. Que não faz mal, irmão, andar cheio de vaidade. Que não faz mal, o irmão, jogar o seu futebolzinho, tomar a sua cervejinha. Eles estão pregando isso lá. Mas aqui eu estou pregando a verdade para vocês. E digo mais, dentro da palavra de Deus para vocês, que em Hebreus 12, versículo 14, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Mas se ninguém verá a Deus, como que eles estão falando que pode isso, pode aquilo, pode aquele outro? Porque se tornaram insensatos, se tornaram insensatas, porque aquilo que era pecado para eles, outrora, hoje não é pecado mais. O que era pecado para elas, hoje não é pecado mais. Aí ele diz que a doutrina mudou. A doutrina não mudou e nem vai mudar, porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, eis que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? O que Deus quer falar conosco, o que Deus está falando conosco aqui nesta noite, que muitos que estão na igreja pensando que estão salvos, mas se não meditarem a palavra de Deus, vão ficar. Porque só o fato de nós irmos na igreja não significa salvação. Só o fato de nós estarmos todo dia na igreja não significa salvação, porque as virgens prudentes, as virgens insensatas também estavam na igreja todo dia. Todo dia. Mas o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, que as insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Glória a Deus, aleluia. Está vendo? A sua lâmpada já estava apagando. Aí saíram, ao invés de levar azeite, não levaram azeite. Que azeite é esse que a Bíblia está mencionando? Que azeite que é este? É a unção de Deus na vida do homem e da mulher. É a oração, é joelho no chão. É clamar a Deus. É buscar a misericórdia de Deus. Mas não oram mais. Não jejuam mais. Não vêm na igreja, vêm um dia que querem. Mas nisso a palavra de Deus diz que as virgens insensatas estavam todo dia na igreja, junto com as prudentes. Aí começaram a criar caso dentro da igreja. Começaram a criar confusão dentro da igreja. Aí o pastor convocava para a oração, não vinham para a oração. Aí o pastor fazia uma confraternização para o povo de Deus, só vinham as prudentes, só vinham os prudentes, e as insensatas, e os insensatos, eu não gosto do pastor, pois eu não vou. Pois eu não gosto daquele pregador, pois eu não vou. E foi indo, irmãos. Foi indo, irmãs. Foi indo, irmãos. Foi indo, irmãs. Mas elas não sabiam o que estava para acontecer. É a mesma coisa no dia de hoje. Muitas não sabem o que está para acontecer.
Mas eu confesso para vocês, irmãs e irmãos, que a qualquer momento o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. A qualquer momento o Senhor arrebatará a sua igreja. E as prudentes, porém, olha a diferença. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Está vendo? Veio para o culto, não ficou desapercebida. Veio para o culto, não ficou desapercebido. Começou a se encher do azeite. Começou a se encher da graça de Deus. Então, quando voltaram para casa, levaram as suas vasilhas, obviamente, transbordando, junto com as suas lâmpadas. E demorou o noivo a chegar, e todos ficaram com sono e dormiram. Obviamente, não somos de ferro, não é verdade? Então nós vamos chegar na nossa casa, vamos, de repente, deglutir um alimento, aí vamos fazer a nossa oração e vamos descansar. E foi isso que aconteceu. Chegaram nas suas casas, fizeram alguns afazeres, oraram, isto é, as prudentes, oraram e foram dormir. Por quê? Porque demorou o noivo a chegar e todas elas ficaram com sono e dormiram. Então todos dormiram, todas dormiram. Todos dormiram, todas dormiram. Mas elas não contavam com esse detalhe. Muitas que estão na igreja, que se dizem crentes, não estão contando com esse detalhe, que a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito, e esse grito dizia: aí vem o noivo, sai ao encontro. Se você ouvir esse grito nesta noite, aí vem o noivo, sai ao encontro. Ei, irmão, ei, irmã, como será a nossa condição perante o noivo? Como será a nossa condição perante ao noivo? Será que nós estamos com a nossa lâmpada acesa? Será que nós estamos com as nossas vasilhas transbordando de azeite? Porque a palavra de Deus diz: e à meia-noite, porém ouviu-se um grito, aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todas, como assim todas? Todas quem, irmã? Todas quem, irmã? Todas as virgens, de todos os ministérios, de todas as igrejas, ouviram o grito. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Mas a palavra de Deus diz que então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Vendo? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vai chegar esse dia, está perto esse dia para acontecer. E quantos insensatos chegarão para os prudentes, dizendo: dai-nos do vosso azeite, empresta um pouquinho do vosso azeite, porque a minha lâmpada está apagada, porque minha lâmpada está apagada. Mas diz a palavra de Deus que as prudentes, porém, responderam: não seja o caso
que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o. Interessante, né? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, mas ide antes ao que vende e comprai-o para vós. Quando estavam na igreja, que era o culto das buscas dos dons espirituais, ou o culto de revestimento do Espírito Santo, não queriam fazer parte do culto. Não estavam no culto. Mas por que agora chegaram vai chegar para o irmão, vai falar: irmão, me empresta um pouquinho de azeite, porque minha lâmpada se apaga, ou a minha lâmpada está apagada. Vai chegar para a irmã: irmã, me empresta um pouquinho do seu azeite, porque minha lâmpada está apagada. Oh, irmãos, irmãs, não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Nós não precisamos pedir para a irmã, nós não precisamos pedir para o irmão, apenas se nós dobrarmos o nosso joelho e pedir para Deus. Ele é o único interessado em nos abençoar. Glória a Deus. Ele é o único interessado de ver nós com nossas vasilhas transbordando de azeite, transbordando de óleo. Porque é fácil pedir para o homem, é fácil pedir para a mulher. Porque não quer ralageio, né? Não quer clamar a Deus. É fácil pegar na moleza. Mas as prudentes falaram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e o comprai para vós. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que as prudentes saíram. Bom, já que a irmã não quer me arrumar um pouco de azeite, já que o irmão não quer me arrumar um pouco de azeite, então eu me obrigo a ir até onde vende. Só que eles não contavam também com esse detalhe, que indo elas comprar o azeite, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Está vendo, irmãs? Está vendo, irmãos, como é necessário estarmos preparados? Está vendo que é necessário vocês estarem preparadas? Para que naquela hora não precise vocês saírem correndo a buscar algum lugar que vende o azeite, o que vende o óleo. Porque é muito perigoso de não dar tempo de você adquirir este azeite. Porque para as insensatas não deu tempo. Elas foram buscar o azeite. E quando chegaram, o que se depararam? Se depararam com a porta fechada. Quantas que naquele dia correrão desesperados para ver se aquela porta está aberta? Quantas correrão desesperados para ver se aquela porta está aberta? Mas infelizmente para eles, encontrarão a porta fechada. Por quê? Por quê? Porque aquela que pregava a verdade do Senhor e que vivia a verdade da palavra do Senhor, não estará mais aqui, porque estarão junto com o noivo lá na glória. Aleluia! Glória a Deus! Então, o noivo pegou as virgens prudentes, colocou elas para dentro do céu e fechou a porta. Aí, mais tarde, porque as insensatas só chegam tarde na igreja, quando vem, né?
Quando vem. Então as insensatas, e mais tarde, veja bem, mais tarde chegaram também as outras virgens. Que outras virgens? As insensatas. E chegaram dizendo, ou até mesmo clamando, e começaram a gritar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível, irmã, será este dia. Ficar gritando, vai morrer de tanto gritar. Vou morrer de tanto gritar. Porque não vai adiantar ficar gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia. E o que o Senhor vai responder para elas? E o que o Senhor vai responder para eles? E ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Palavra dura, né? Palavra dura, né? Que vão ouvir do noivo. Que vão ouvir do noivo. Mas o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer, irmãs, porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, diz em Mateus 7, versículo 21, diz que nem todas que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos vós de mim, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantas que no dia de hoje, mesmo estando na igreja, têm praticado iniquidade? Pensa que o pastor não está vendo, de fato o pastor não está vendo. Mas os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos do Senhor estão contemplando este homem e esta mulher. Os olhos do Senhor estão contemplando a todos os viventes na face da terra. E ele, porém, respondendo, disse, terrível, né, irmãos? E ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Mas, ele faz um alerta para cada um de nós presentes aqui nesta noite. Ele faz um alerta para cada um de nós presentes aqui nesta noite. E ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Por isso que temos que estar sempre preparados. As irmãs, sempre preparadas, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus.